Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre abandono afetivo e as duas hipóteses de cabimento para uma ação aí de destituição de poder familiar ou de pedido por indenização de danos morais. Vamos iniciar essa conversa falando sobre abandono afetivo e a consequência da destituição do poder familiar. Para ficar mais fácil a visualização do caso, vamos trazer aqui uma situação hipotética para poder falarmos sobre isso. O poder familiar, em suma, ele é um conjunto de deveres e obrigações que os pais têm para com seus filhos. O Código Civil, no seu artigo 1631, disciplina da seguinte maneira: durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Então, o poder familiar a gente pode resumir entre a obrigação que o pai e a mãe têm com o seu filho de cuidado, de zelar, de impor regras, de impor as disciplinas necessárias aí para o bom andamento, para a boa conduta dessas crianças e adolescentes. Quando a gente fala da destituição do poder familiar, é resumidamente retirar o poder do pai e da mãe sobre aquela criança e adolescente. O abandono afetivo, ele vai justamente retirar todo esse poder que o Estado dá para os genitores em relação àquela criança, de cuidar, de zelar, de disciplinar. A destituição, ela é exatamente isso, e o abandono afetivo, ele traz essa consequência. A situação hipotética que eu vou trazer aqui hoje é de um pai e mãe usuários de droga que abandonam uma criança, seja com um primo, seja com os avós ou seja com um desconhecido. Essa pessoa que ficou responsável por essa criança, ela pode entrar com uma ação judicial para desconstituir o poder familiar desses pais que abandonaram esse menor. O Código Civil fala no seu artigo 1638 que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que deixar o filho em abandono. Então, essa pessoa que ficou responsável por esse menor, ele pode ingressar com uma ação judicial de adoção. A adoção por si só, ela já desconstitui o poder familiar. Mas, por exemplo, esse casal que ficou responsável por essa criança, ela pode entrar com uma ação de desconstituição do poder familiar para impedir que esse pai ou essa mãe futuramente possa vir a ter contato com essa criança e interferir aí no seu desenvolvimento, seja intelectual, no seu desenvolvimento familiar. Sobre a destituição do poder familiar, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também vai dispor sobre esse assunto no artigo 98, inciso 2º, e no seu artigo 129, inciso 10º. Então, o abandono afetivo, ele trará essa consequência da destituição do poder familiar nessas hipóteses que eu citei anteriormente. Pode acontecer também a hipótese da criança que foi abandonada em abrigo, ok? Muitas hipóteses, elas poderão acontecer a partir de determinada situação. A principal que hoje eu trouxe é quando existe um casal, uma pessoa que cuida dessa criança depois do abandono dos pais. Então, a essa pessoa é dada essa oportunidade de ingressar com essa demanda judicial para retirar esse poder familiar desses genitores que abandonou essa criança. Agora, o abandono afetivo, ele também pode gerar aí uma indenização por danos morais. Muitas pessoas têm usado o judiciário para propor essas demandas contra genitores, em suma, maioria, pai normalmente, né? Mas pode acontecer também de filhos proporem ação contra a mãe. O judiciário, ele tem sido muito utilizado buscando essa reparação por dano moral em decorrência desse abandono afetivo. Aqui a gente precisa fazer uma ressalva e eu trouxe um texto de um doutrinador que explica muito bem essa questão. Por quê? Porque surge muita discussão em torno desse assunto sobre o que realmente é um dano moral ou não. Então, para entendermos como que o judiciário tem adotado a postura nessas condenações, esse texto ele é brilhante porque é muito claro e ele vai trazer aí os elementos essenciais para a gente entender a postura do judiciário. O doutrinador, ele é o Carlos Roberto Gonçalves e ele fala sobre abandono material em dano moral que a questão é delicada, devendo os juízes serem cautelosos na análise de cada caso para evitar que o poder judiciário seja usado por mágoa ou por outro sentimento menos nobre como instrumento de vingança contra pais ausentes ou negligentes no trato com seus filhos.
Somente em casos especiais em que fique cabalmente demonstrada a influência negativa do descaso dos pais na formação e no desenvolvimento dos filhos, com rejeição pública e humilhante, justifica-se o pedido de indenização por danos morais. Simples desamor ou falta de afeto não bastam. Novamente, tentando aí trazer uma situação hipotética para melhor visualização do cenário, a gente vai falar de uma criança que ela foi abandonada pela mãe e ela acabou indo parar em um abrigo temporário. Essa criança, por algum motivo, e é um caso judicial que corre em segredo de justiça, por isso a gente não sabe das peculiaridades do caso, existiam alguns possíveis pais. Um desses possíveis pais, ele se recusou reiteradamente a fazer o exame de DNA. Após aí muita insistência, ele fez o exame de DNA e ficou constatado que era o pai. Ele foi condenado a pagar um valor de R$50 mil a título de danos morais por abandono afetivo. Nessa situação, o judiciário entendeu que a conduta dele se negar a realizar o exame de DNA causou abalo moral no filho porque prolongou o estado dele de distância entre os parentes. Então, se ele tivesse realizado o exame de DNA antes, essa criança ela poderia ter sido aí integrada numa nova família, na família do genitor, com mais facilidade. Então, o judiciário entendeu que essa conduta dele de negar o exame de DNA causou abalo de ordem moral ao filho. Seguindo essa linha de raciocínio, o judiciário tem entendido que para aplicar o dano moral é necessário que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele tenha aí passado por uma situação humilhante, uma rejeição pública que trouxe abalo de ordem moral. Necessário ressaltar também que nesse tipo de ação existe um estudo social que precisa demonstrar o quanto aquele adulto, criança ou adolescente foi afetado em seu desenvolvimento com aquele abandono daquele genitor. O simples fato do genitor não querer um contato mais próximo ou de um simples desamor, como diz aqui o doutrinador, ele não caracteriza o abalo de ordem moral. Muitas pessoas, infelizmente, têm perdido essas ações do judiciário porque não conseguem comprovar que houve uma rejeição pública, houve uma humilhação que causasse danos de ordem moral. Então, é por isso que é necessário assim, muito cuidado com a distribuição dessas ações, porque vai existir esse estudo social e se não comprovar efetivamente um abalo, infelizmente, o judiciário tem negado muitas ações. E finalizando esse vídeo, agora você já sabe quais são as consequências pelo abandono afetivo. Mas caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários.